Oi, oi, gente! Estamos aqui de novo para mais um DRsCast, não é, meu amor? Firmes e fortes. Muito bem. E o tema de hoje é procedimentos estéticos na região da face, papada e pescoço. O que é que tem acontecido, qual é a evolução, inclusive, assim, desde a nossa formação como profissionais da área e como as coisas vêm evoluindo, quando operar, quando não operar, por que operar, o que é que substitui, o que é que não substitui a cirurgia na face. Conta um pouquinho aí pra gente. Como era o seu perfil, na verdade? Porque as coisas vêm mudando muito, né? Então, a gente é de uma formação onde estávamos num contexto de tratamento de face e a gente tem acompanhado essa evolução muito rápida, como tem mudado as indicações e abordagens para corrigir tanto o processo de envelhecimento quanto o processo de embelezamento, porque são, né, duas vertentes. Então, conta para mim qual é a sua percepção nesse contexto. Você viveu essa mudança. Eu só vou contar depois de que eu falar o mais importante. É verdade. Tá vendo que eu que tenho que começar? É verdade, desculpa. Então faz de conta que eu tô começando agora. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Não, eu posso falar. Estamos começando mais um podcast. Deixe o seu joinha. Siga, compartilhe, não sei o que lá. Pronto, agora. Se inscreva no canal, a gente vai aparecer mais por aqui. Por hora estamos, né, nesse processo do DRsCast, mas a gente vai trazer também conteúdos curtinhos, esclarecer às vezes sobre os procedimentos individuais de cada um. Então, se inscrevam, marquem aí, porque vocês recebem as notificações e compartilhe, né? Às vezes é um assunto que pode ser de alguém que vocês conheçam e que pode esclarecer também a dúvida e a dor de alguém. Mas agora, né, brincadeiras à parte, respondendo sua pergunta. Eu terminei minha residência, pessoal, em 2010, tá? E eu tive uma grande sorte, né? Eu fui abençoado pelo serviço que eu fiz residência, porque era um serviço realmente muito rico do ponto de vista de diversidade e de volume de pacientes, né? Então a gente tinha como treinar tudo, né? Foi um aprendizado muito amplo. E nosso chefe, na época, ele dava uma liberdade fantástica para o terceiro ano de residência, para o R3. Né? Então, no R3, o próprio residente conseguia drenar, escolher aquela cirurgia ou aquelas cirurgias que ele precisava e que ele tinha vontade de se dedicar mais. Né? Então, o meu R3, para você ter uma ideia, eu praticamente não operei tanto o corpo. Né? Imagine, hoje eu sou um cirurgião de corpo, né? Eu faço mama, abdômen, lipo todo dia. Porque naquele contexto, naquela época, há 13, 14 anos atrás... Isso dói ouvir isso, mas vá. Quando você terminou. Porque então é 15, 16 anos atrás, quando você começou a cirurgia plástica. Isso, né? Não. Fora a cirurgia geral. Não dói, é a realidade. Olha a sua carinha aí hoje. A carinha. Então, naquele contexto... Genética. Oi, prazer, genética. Naquele contexto, você... Era uma realidade, era um fato. As cirurgias, as correções inestéticas, né? Com a cirurgia. Era a sua realidade, você queria pegar a mão. Exatamente. Então, assim, eu passei meu R3 inteiro operando face. Eu, geralmente, na hora de escolher, eu escolhia face ou nariz. Né? Uma vez ou outra, uma prótese de glúteo, prótese de panturrilha, umas cirurgias que não tem aquela frequência tão grande, para título de treinamento mesmo. Mas eu fiz muita cirurgia de face. E quando eu cheguei em Salvador, eu fiz muita cirurgia de face no início. Né? Então, se você olhar o nosso banco de fotos, né, que a gente tem foto de pré e pós de todos os pacientes operados até hoje, a gente não pode, né, perder foto nem de quem operou há 12 anos atrás. Então, tinha muito mais face do que hoje em dia. Né? Eu imaginava que ia acontecer o contrário. Eu pensava, à medida que eu for ficando mais velho, que eu começar a precisar da minha face também, eu vou atrair para minha clientela mais pacientes que precisem da cirurgia da face. Né? Porque, obviamente, que a gente fala de ritidoplastia, né, que é o nome da cirurgia da face, ritidoplastia, que é a plástica das rugas, digamos assim, levando, né, na terminologia... Ao pé da letra, né? Isso. Acontece em pessoas mais velhas, né? Você não vai estar indicando face para uma pessoa de 20 anos, porque ela não precisa. E de repente, aos poucos, pelo contrário, esse pessoal foi sumindo do consultório.
né? E, modéstia à parte, eu tive e tenho até hoje excelentes resultados de face, né? Então, assim, poxa, por que esse pessoal não me procura mais para fazer a face? Né? Por que não tem mais tanto paciente de face? Hoje a gente faz uma face por mês e olhe lá. Né? A gente faz muito mais mama, abdômen, lipo e faz uma face por mês, uma face a cada 2 meses. E antigamente a gente fazia semanal quase. Né? Então, o que aconteceu? Aí eu acho que você vai responder isso melhor do que eu. O que é que vem acontecendo, na verdade, na medicina estética, né, na abordagem estética do paciente, que tem feito a cirurgia da face ficar não tão indicada como era antes? Evolução. Evolução. Na verdade, a medicina evolui para buscar, da mesma forma que busca artifícios para melhorar a performance do cirurgião plástico. Então, existem tecnologias para auxiliar o resultado. Da mesma forma que evolui nesse contexto de entrega de resultado, também evolui no contexto de quando não operar. Porque a gente sabe que tem situações que são corrigidas apenas com a cirurgia, não é verdade? Que incomoda, mas se existe dentro de um cunho cirúrgico, os riscos de uma cirurgia, eu hoje em dia não falo nem de custo, quando a gente vem falar de consultório, principalmente nas abordagens da face. E vou falar mais um pouquinho já, mas com relação aos riscos, existem riscos maiores de procedimentos cirúrgicos. Então, se a medicina pode evoluir num contexto de oferecer procedimentos que ou substituam ou posterguem a indicação cirúrgica, sensacional, né? Então, é evolução. Eu atribuo isso à evolução. E na minha área, os procedimentos estéticos evoluem praticamente diariamente. Quando eu falo para o meu paciente que eu estudo todos os dias, não é possível, eu digo, eu fico antenada, eu leio um artigo, eu estou em grupos de discussão, então isso é estudar. Você está discutindo todos os dias, eu e você, né? Discutindo todos os dias a nossa área, isso é uma forma de estudar e de evoluir. E evolui o tempo inteiro num contexto de proporcionar aos pacientes procedimentos, tratamentos que nos entreguem resultado e que às vezes até substituem em alguns casos. Mas assim, quando a gente fala de face, é importante lembrar que existem cirurgias na face, ou seja, áreas da face que podem ser operadas e que podem ser tratadas. Então, quando a gente fala ritidoplastia, a gente está falando daquela cirurgia tradicional, do cortezinho por aqui, que vem por aqui para beneficiar a face. Mas existe cirurgia na pálpebra superior, existe cirurgia na pálpebra inferior, existe cirurgia no nariz, existe cirurgia para o lábio, existe cirurgia para o queixo, existe cirurgias outras. E cada área dessa também tem procedimentos que podem evitar ou postergar um pouquinho mais, por conta dessa evolução. Então, eu vou lhe propor um bate-bola aqui agora, bem massa. Não estava no script. Mas as coisas vão ocorrendo e as inspirações chegam. Bom, envelhecimento de pálpebra, tá? Envelhecimento de pálpebra, superior e inferior. Até, digamos, há muito pouco tempo atrás, o paciente que tinha flacidez palpebral, mesmo que uma flacidez moderada, era sinônimo de blefaroplastia. Hoje eu consigo adiar uma blefaro. O que é que você oferece enquanto medicina estética, enquanto procedimento ancilar não cirúrgico? Que tipo de opção a gente tem para pálpebra hoje para Dr. Lucas sair da jogada? Primeiro, existe opção? Sim, existe. Né? Nesse caso. Então, em flacidez leve a moderada, existe procedimentos para a gente tratar a pálpebra superior, diferente da pálpebra inferior. Pálpebra superior, pálpebra inferior. Essa partezinha que fecha o olho, isso é chamado, né, de pálpebra inferior. Você é linda, viu, amor? Obrigada. Então, existem sim procedimentos. E quando a gente fala de flacidez, procedimento não cirúrgico é bioestimulador. São técnicas, são tratamentos, são produtos ou tecnologias que a gente faz para estimular a contração daquela pele que está molinha.
para melhorar aquelas ruguinhas que já estão formadas, dar uma preenchida. Então, sim, existe. Na pálpebra superior, hoje, assim, o que eu mais faço no meu consultório é o plasma. Então, é um tratamento que a gente faz desde a regiãozinha praticamente aqui ciliar até a região de sobrancelha para provocar um estímulo de colágeno. Na pálpebra inferior também pode ser feito o plasma, mas na pálpebra inferior eu já tenho mais procedimentos que me permitem uma performance melhor. Então, a gente tem os fios de PDO, também como bioestimuladores. A gente tem bioremodelador profilo, também. Todos os procedimentos são para estimular o colágeno, para melhorar a qualidade da pele, hidratar a região, porque muitas vezes está desidratada, preencher a região, porque muitas vezes está funda. E hoje é importante dizer que, assim, a mudança foi tão grande que você falou de pele em região de pálpebra, mas existem as bolsinhas de gordura? Sim, sim. Né? E isso, às vezes, esteticamente compromete até mais. Antigamente, bolsinha de gordura era sinônimo de Blefaro. Retirar a bolsinha. Hoje não mais. Porque hoje a gente tem pego pacientes que fizeram cirurgias de pálpebra. Como é que qual é o maior sinônimo de envelhecimento? A figura, um crânio, né? Um esqueleto. Ou seja, aquele olho buraco, fundo. E hoje a gente tem pego pacientes que fizeram blefaroplastias e que tiraram a bolsinha que vem para preencher. Então, hoje, a gente eu falo pro meu paciente, não é toda a bolsinha que precisa ser retirada. A bolsinha também pode ser tratada. Existem tratamentos injetáveis que a gente coloca dentro da bolsinha ou para diminuir ela, ou para melhorar a drenagem dela, deixar ela mais compacta, para que ela preencha a região. A gente não simplesmente tira. Então, a gente pode cuidar dessa pálpebra e postergar. Agora, uma flacidez exuberante, um excesso de pele importante. Aí por isso que eu falei, flacidez leve a moderada, ok. Flacidez severa, aí não. É cirurgia. É cirurgia. Então, os procedimentos podem dar uma aliviada, podem ser uma opção de tratamento para aqueles pacientes que não podem operar. Isso é muito importante falar. Porque tem gente que fala assim, nossa, me incomoda demais isso, mas eu não posso operar por qualquer outra questão, Sim, né? Claro. Não só financeira. Até porque, como eu falei, né, hoje isso não pesa, porque esses procedimentos são feitos em sessões, então, claro, no intervalo longo, então quando você junta todo o caminho e processo, às vezes sai mais caro até do que uma própria cirurgia. Mas, às vezes, eu tenho pacientes que não podem operar, que estão em tratamentos oncológicos, que são tabagistas severos, que estão num contexto de saúde que não pode submeter uma anestesia. Então, vamos tentar melhorar, aliviar, pelo menos, com os procedimentos de consultório. Mas flacidez severa, só que aí eu alinho muita expectativa do paciente. Isso é muito importante falar. Dentro, principalmente, da face. Tá. Você tem indicação cirúrgica. Doutora, não quero, não posso, não vou operar. Ok, então eu tenho algo para te ofertar. Mas não espere um resultado cirúrgico. Isso é muito importante. Porque às vezes os pacientes vão buscando isso em você, né? A resolução do problema. Agora tem também o contrário, né? Algumas vezes. Tipo assim, às vezes a cirurgia, o procedimento vai dar um resultado melhor do que a cirurgia, né? Muitas vezes isso acontece, a gente percebe. Às vezes o paciente me procura para fazer a cirurgia e eu peço pro paciente desconsiderar aquela consulta e lhe procurar, porque eu percebo que ali não é bem a indicação da cirurgia, a gente consegue um resultado até mais rico sem abordar cirurgicamente. Porque isso é importante demais, gente. Cirurgia plástica não cuida da qualidade do que vai ficar. Exatamente. Você suspende o que está caído, você retira o que tem de excesso, né? Mas alguma pele vai ficar. E aquela pele precisa de cuidado. De ser tratada. De ser tratada. E cirurgia não trata. O plasma, para mim, foi o boom. Né, eu sempre gosto de tentar ver os grandes marcos de cada área. Eu acho que na pálpebra tudo é muito rico, tudo é muito bacana, tudo que eu vejo você fazendo, eu fico impressionado com os resultados de pré e pós, porque muitas vezes eu pergunto, foi cirurgia? Às vezes eu acho que foi outro colega que operou, porque eu sei que não fui eu, alguns casos. Mas o plasma é realmente fantástico. Eu brinco, eu faço analogia do plasma para o Morpheus, né? O Morpheus do corpo é o plasma para pálpebra. Exatamente. E engraçado que em falando de pálpebra, vamos mudar já, né, a região, mas em falando de pálpebra, eu tenho muitos pacientes que fazem plasma que operaram recentemente. Isso, e dá aquele tchan, aquele complemento final, aquela retração do que faltou. Porque não pode tirar demais a pele, senão o olho não fecha. Só que
É um efeito argoplasma nos olhos. Exatamente, só que não... Então, pode ser feito no intracirúrgico. Vamos conversar depois sobre isso. Certo. Agora, deixa eu... Porque senão a gente vai ficar com um tempo meio ruim. Bom... Depois da pálpebra? Eu aprendi, né? Lá no Rio de Janeiro, eu aprendi a fazer a cirurgia para tratar as rugas da testa. Esse vai ser rápido. Esse pai bola vai ser muito rápido, porque a resposta se resume praticamente... Demorou muito. Esse pai bola não foi nem pai bola, tem que ser mais ligeiro. É mesmo. Foi pai bola. Pai jogo. Mas assim, eu aprendi que para tratar ruga de testa, a gente fazia durante a ritidoplastia, durante a cirurgia da face. Não é que eu seja velho não, mas era. No início era uma incisão bicoronal. A gente pegava o corte da face que vinha até aqui o pé do cabelo e jogava pro outro lado, por dentro uma tiara de corte. Por dentro do couro cabeludo, descolava toda a testa e destruía a musculatura do músculo frontal, que é o músculo que dá as rugas, fazia com o bisturi elétrico ali os cortes nele para poder ficar lisinho, bonitinho, e depois suturava de novo. Então eram pacientes que ficavam com prurido no couro cabeludo, às vezes crônico, ficava se coçando porque mexia na inervação do couro cabeludo. Eram pacientes que tinham outras consequências. E o pior de tudo, depois de um tempo... voltava. Igualzinho ao... Botox. Toxina botulínica. Na verdade, porque o músculo se regenera, né? Graças a Deus. Graças a Deus ele se regenera, porque tem os benefícios dos traumas todos, né? De acidentes e tal. Então, o músculo é capaz de regenerar. O músculo, não. A inervação que estimula a musculatura também, né? Isso é o mais importante. Então, a toxina veio como, eu digo assim, a solução dos problemas para a região superior da face. Eu não digo nem só da testa, eu digo entre as sobrancelhas, eu digo na lateral dos olhos, eu digo posicionamento, inclusive, da sobrancelha. Então, doutora, Botox dura pouco. Bom, meu cabelo aqui que eu fiz vai durar horas e que eu gastei uma grana. Então, eu sempre falo, é muito relativa essa durabilidade da toxina botulínica. E o resultado que dá, o tempo que dura, dá um resultado fantástico. A curto prazo, embelezamento imediato, e a médio e longo prazo. E isso é importante falar do Botox, porque uma vez que você faz toxina botulínica nas áreas que são possíveis, ela retarda o envelhecimento daquela área, porque não tem aquele músculozinho ali machucando. Então, retarda o surgimento de algumas rugas. Tá fraquinho. A maior parte, o maior motivo, não é o único, porque tem um processo de envelhecimento e tem outras questões. Mas o grande motivo do surgimento das rugas na testa, na região entre a sobrancelha, que a gente chama de glabela, e na lateral dos olhos, é a atividade do músculo. É o músculozinho contraindo e machucando aquela pele, fazendo uma fratura. Então, uma vez que está com a toxina botulínica, retarda o surgimento. Então, melhora e previne. Né? Então, a toxina veio para mudar isso, esse padrão. A toxina botulínica não é só para tratar terço superior, né? Não, Emily faz toxina eu acho que ela só tá faltando fazer na retina, porque cada dia que passa ela expande mais a indicação da toxina. Na verdade, quando a gente estuda muito, por isso que, assim, quando a gente estuda muito a mímica facial, o que é que a toxina pode me ofertar, o que é que a toxina exatamente faz. Só lembrar aqui, gente, Botox não preenche, tá? Só um adendo rapidinho, porque de vez em quando eu recebo, não, fulaninha fez Botox na boca, tá com bocão. Isso não é possível. Toxina, isso é preenchimento. Então, toxina botulínica não faz volume em ninguém. Tá? A toxina botulínica é uma substância química que a gente injeta, demora um tempo, injeta no músculo, demora um tempo para ele agir, para que o músculo não contraia. A toxina botulínica faz isso. Só que a gente pode estudar quais são os músculos que a gente quer que não contraia. Os músculos que puxam nossa cara para baixo, a gente pode relaxar um pouco eles para ter o efeito de lifting. Então, hoje eu aplico toxina esteticamente daqui até aqui. E aqui também. Mas aí são outros benefícios. Aí vem. No Kikio. No Kikio. No bom baianês, no subaco. Eita, pau. No Kikio. Mas aí é pra tratar a sudorese excessiva. Aí vem um monte de coisa. Aí a toxina botulínica tem vamos lá. Outro pai bola, vamos lá. Quando eu operei... não operei não, gente. Ela que cuida de mim. A genética. Agora, deixa eu te falar. Pai bola, não precisa ele falar tão rápido. A gente tá falando assim, parece que tá narrando um jogo de futebol do Bahia. Não precisa não, calma. Vamos falar devagar. Tá certo. Quando eu fiz a residência, e depois de muito tempo também, quando a gente tinha o JAWS, que é aquela
bolinha de pele aqui na Bulldog. O bulldog. As pessoas chamam de bulldog. Exatamente. A gente tinha esse detalhe, esse problema. Isso era sinônimo de face, ritidoplastia, cirurgia da face, lift de face. E aí, você consegue resolver sem eu aí? Muito, com certeza. Pelo contrário. Sem eu. Com certeza. Depende demais. Até porque, fazendo uma analogia aos olhos, que a gente falou que tem que evitar tirar a gordura da bolsa dos olhos, a gente tem que evitar tirar a gordura da face. Você vê aí as bichectomias todas. Existe uma coisa de fazer bichectomia, não fazer bichectomia, porque o grande passo da bichectomia é você retirar aquela gordura e o paciente ficar envelhecido. Sim. A gordura facial, na face, aí, ó, um lugar que a gordura é positiva, a gordura na face, na grande maioria dos casos, é benéfica para dar um aspecto mais jovem para o paciente. Não é à toa que a gente às vezes preenche, porque o processo de envelhecimento vai atrofiando essas bolsinhas de gordura. Então, quando a bolsinha de gordura cai aqui, é uma bolsinha que estava cá em cima e ela caiu para aqui para baixo e fez aquele bulldog, tem diversas possibilidades. Aquela gordura pode ser tratada localmente, da mesma forma que aqui a gente pode diminuir, compactar, comprimir, degradar um pouco aquela gordura para aquilo ficar um pouquinho mais murcho. A gente pode reposicionar ela que não seja com a cirurgia de face, com os fios. A gente pode melhorar a qualidade da pele daquela região para dar uma comprimida, para conter aquela bolsa de gordura. E muitas vezes ela está exuberante porque o osso da frente dela... Vou virar assim de lado para poder explicar. A bolsinha fica aqui. Aqui. Peraí, microfone. Amor, você é linda. Eu já falei isso nesse podcast. Foi mal. Desculpa, pode ir. Te amo, meu amor. Então, muitas vezes, o ossinho que está à frente dela e o ossinho que está atrás dela tá murcho. Diminuiu, atrofiou o osso. Então, muitas vezes, a gente preenche toda a região onde ela se encontra para que a gente acomode. É o que eu digo, não é um efeito de maquiagem, é um efeito de organizar a casa. Então, a gente acomode aquela gordura e ela não fique tão evidente, tão aparente. Então, sim, tem indicações, mas volto a falar. Quando ela é leve a moderada, severa, aquele peso absurdo, aquela flacidez intensa, aquela sobra de pele muito grande, aí os procedimentos estéticos não cirúrgicos já não vão trazer não é que não estão indicados. Estão, qualquer pessoa pode fazer, mas não vai ter um grande impacto de antes e depois, como uma cirurgia de face. Então, só para... outro item, digamos, do texto, né, da face que eu sempre aprendi a abordar de uma forma que hoje eu tenho praticamente não feito, em relação ao queixo, especificamente o queixo. Porque tem total relação com a definição da mandíbula, né, a definição de ramo de mandíbula, a região do queixo. A gente aprende, né, enquanto cirurgião plástico, a gente aprende a fazer prótese de silicone no queixo, né, que é uma cirurgia super simples, inclusive a gente fez muito no passado, que é uma abordagem inclusive intraoral através da gengiva, uma cirurgia rápida, tranquila, maravilhosa do ponto de vista técnico, mas ela gera uma série de consequências a longo prazo, principalmente a atrofia do osso, né? A gente faz uma osteopenia com o contato do silicone e aí o paciente, depois de um tempo, precisa de trocar a prótese por uma prótese maior. Então a prótese de queixo tem esse porém, mas é uma cirurgia tranquila, simples, mas eu aprendi assim, tem que aumentar o queixo, prótese de queixo. Tem que aumentar o queixo, osteotomia basilar. Você pegava o osso, o próprio osso, corta ele, joga a parte de baixo dele para frente, coloca uma placa e um parafuso. Cirurgia simples também, não é nada demais. Falam assim, vai botar placa e parafuso no queixo. É super simples. O pessoal da bucomaxilo faz isso de uma forma brilhante, a cirurgia plástica também faz isso de uma forma brilhante. Porém, cada vez a gente está fazendo menos. Por que a gente está fazendo menos? Porque vem a indicação dos preenchedores, né? Tem muito preenchimento que a gente pode fazer. Eu sempre falo pro meu paciente que tem um queixinho pequeno, mas que tem uma estrutura facial ok, porque o queixo está dentro de um contexto de face, então a gente tem que avaliar o queixo, ou seja, a mandíbula, junto com a maxila, a parte superior dos dentes. Então, é um contexto. Então, se não tem nenhum problema, você falou do bucomaxilo, não tem nenhum problema de arcada dentária,
Sim. Não tem um retrognatismo, não A gente tem tá um falando de prognatismo. Estética. É isso. Mas é importante porque muitas vezes o paciente vem falando que o que incomoda é a estética, porque tem um queixo pequeno ou um queixo grande. E quando eu vou avaliar, eu não posso fazer o preenchimento. Porque o benefício vai ser muito pequeno. Eu também tenho essa sensibilidade, é muito importante a gente, um dos nossos primeiros valores é a honestidade, eu dizer para o paciente, você tem indicação de cirurgia, porque não adianta, mas tá tudo ok do ponto de vista dentário, não tem nenhuma indicação funcional, que a gente chama, não tem, é apenas puramente estético. Nesse contexto de mandíbula, hoje não faz queixo porque os preenchedores são sensacionais, são super seguros, feitos ali, dão um resultado estético final muito bom. A gente consegue fazer uma mensuração do volume melhor do que uma prótese, porque você escolher uma prótese, qual o tamanho, qual é o melhor tamanho, qual que vai ser a projeção. Às vezes, a estimativa de resultado pode se tornar também difícil e não tem risco. Os preenchedores, eu trabalho com os preenchedores temporários, que são absorvíveis, então a gente consegue desenhar e colocar aquele queixo naquela face. Não é aquele queixo da coleguinha, da atriz, da blogueira, de alguém famoso na minha face. É o queixo que é melhor dentro do seu contexto de face. Pegue o gancho do queixo para falar da papada, porque tem muita gente que vai fazer lipo e sempre me pede, doutor, aspira minha papada também. Né? E assim, eu sempre fiz muita lipoaspiração de papada. Eu fazia praticamente todas as lipos, eu passava a cânula na papada. E a gente tem, né, um esvaziamento, uma melhora quando o problema é gordura, de subcutâneo, você tem um alívio naquela quantidade de gordura. Só que a papada, a falta de definição, tem muito a ver com o tamanho do queixo também, né? Totalmente a ver. E com a flacidez da própria pele do pescoço. Então não adianta você tirar a gordura, se essa pele não aderir legal, vai parecer que você não tirou, ou às vezes, creia, pode até dar uma piorada na situação, porque se essa pele soltar e não aderir, a sensação que você vai ter é que você tem mais gordura. Como é que a papada entra nessa jogada aí? O que é que você diria sobre a papada? Você falou uma coisa interessante, não é só o queixo. Na verdade, é toda a mandíbula. A mandíbula, eu digo que é a cama do manto, do lençol, que é a papada. Do edredom. Algumas vezes é edredom. Exatamente. Então, se a gente tem uma estrutura pequena para acomodar essa pele, ela vai sobrar ali. Ela vai ficar, a gente chama de redundância. Então, muitas vezes, apenas o alongamento, no caso que está indicado, o alongamento da papada, o preenchimento da papada, da mandíbula vai tratar a papada. Mas, na verdade, é só isso. Às vezes não tem gordura em excesso, às vezes não tem flacidez em excesso, às vezes é só uma pele sobrando num contexto de uma mandíbula pequena. Mas, volto a dizer, aí vem para os tratamentos direcionados. Quando tem gordura, é possível sim tratar gordura sem a lipoaspiração. Quando tem a flacidez leve a moderada, sim, é possível a gente tratar aquela qualidade da pele com os bioestimuladores, e aí tem diversos, tem os injetáveis, tem os fios, tem as tecnologias. Quando tem uma queda, um pouquinho de queda daquela papada, daquela flacidez, a gente pode passar fios para tentar sustentar e esticar, suspender um pouco mais. O que você tá rindo? Rapaz... Aí eu tenho que, vamos... Veio um arroto aqui, veio um arroto de dentro, e saiu no microfone. Não, que eu fui servir o champanhe, aí eu acho que eu pensei assim... As borbulhas saíram da taça. E eu fui educado, eu fiz com a boca fechada. Só que eu tava com a boca no microfone, então deve sair isso, não... Não tire não, velho, deixa. Obrigada, Bruno, obrigada. Eu sou ser humano também, de vez em quando vem, né? E no Japão isso é sinônimo de satisfação. Me dá aí seu copo. Né? Seu copo não, sua taça. Então, a pessoa, a taça que ela escolheu, vermelha, do amor. É do Natal, né? A gente tá em dezembro, então... Desculpa, amor. Então é isso. Então tem tratamento... Eu não escutei. Então você tem que pedir desculpa a quem tá ouvindo. Mas Bruno vai dar um jeitinho ali de tirar. Então é isso. Então tem tratamento, mas a papada... Uma questão muito importante da papada... Daqui para baixo não é considerado mais fácil, o resultado já é mais demorado, precisa de sessões. Isso é a primeira questão. Uma segunda questão importante é o posicionamento do que a gente chama de assoalho da boca. Assoalho da boca, gente, é tudo que tem
quando você toca assim, toda a estrutura embaixo da língua para baixo, toda aquela parte de musculatura desse contexto. Tem muita gente que tem isso baixo. Quando a gente pega, não tem gordura. Quando a gente toca, tá cá embaixo duro. Tá descendo praticamente do queixo para o pescoço. E isso não tem solução. Entendi. Eu não tenho como mudar. Porque às vezes a paciente, quando olha de perfil, tem uma papada, não tem, né? Tem aquele pescoço que desce do queixo para cervical. E quando não tem gordura, não tem flacidez. E quando você toca, é duro. Eu só olho aqui embaixo. O meu, um pouquinho embaixo, inclusive. Aí você... Ai, doutora, mas isso me incomoda. E isso não tem tratamento. Mas aí a gente faz o embelezamento no contexto da mandíbula, no queixo. Isso aí se torna... E aí a bem gente... menos Exatamente. Exatamente. Que tem uns casos que a gente acaba precisando de fazer a aplicatura do platisma, né? Aplicatura, costurar o músculozinho. O platismo é um músculo que desce daqui pra cá, pra baixo, né? Esse aqui. É porque o meu tá de botox. Ih, rapaz, será que eu já tô... Não, acho que não. Ó, eu tenho. Um afastamentozinho já? Não, os canudinhos. Não, você tem o platismo, você é normal. Não, mas quando eu tô sem botox fica tudo evidente. Então a toxina botulínica aqui, ó, pra tratar aqueles canudinhos, né, no pescoço. Imagina. Então, às vezes, sim, tem que fazer a aplicatura, mas até pra isso a gente pode retardar um pouco com toxina botulínica e com fio. Perfeito. E agora o desafio final. Quer dizer, final se você quiser. Eu aprendi que arrebitar a ponta do nariz era cirurgia, né? E, pra quem não sabe, eu sou apaixonado por rinoplastia. Essa é uma das minhas dores. Perder paciente pra Emily de rino, eu fico um pouco chateado, porque eu amo fazer nariz, né? Você sabe disso, eu adoro a cirurgia que eu adoro, mas realmente eu tenho feito muito menos do que antigamente. Mas aí tem outros fatores também, eu acho que a gente acaba drenando o perfil de fluxo de paciente, tipo, você tem muito paciente que opera a mama. Então, aquelas pessoas que operaram a mama conversam com as outras mulheres sobre a mama. Então, quem procura você é outras pacientes de mama. Você tem muito paciente que quer fazer lipoenxertia de músculo. Então, aquela galera de academia, fitness, que quer fazer hipertrofia, quem lhe procura acaba sendo esse pessoal. Mas eu gosto muito de rinoplastia, só que, sim, de vez em quando eu perco paciente para a doutora Emily de rinoplastia. Por quê? O que é que você faz no nariz das pessoas? No nariz, até isso. Daqui a pouco você vai estar fazendo alguma zorra na mama, alguma zorra no... Pela misericórdia, é bom que eu me aposento e fico só administrando a casa e as filhas. Importante a evolução da medicina em tentar trazer soluções temporárias ou discretas para aquele paciente que não pode ou não quer ainda operar, né? Então, eu sempre deixo claro isso. Em se falando do nariz, existe a rinomodelação, que é o preenchimento, na verdade, é a colocação de substância preenchedora para deixar o nariz alinhado, para arrebitar a ponta. Então, existem fios também, tá? Né, de arrebitar, mas tem uma durabilidade super curta, então eu não faço por conta da durabilidade. Mas, com substâncias preenchedoras, a gente consegue melhorar a gente chama de perfil do paciente. Então, a gente consegue colocar produtos para corrigir a gibinha, porque a gente, né, deixa o alinhamento mais. E em se considerando a ponta é ponta. Então, se não existe ponta, a gente pode fazer. Você faz com a cirurgia, mas a gente pode colocar uma pontinha com preenchedor. Então, é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Pode ser feito em qualquer pessoa? Sim, pode. Mas uns vão ter resultados melhores, outros vão ter resultados mais pobres, e aí depende. Mas assim, por exemplo, não substitui uma lectomia. Não substitui uma narina, né? O buraquinho do nariz grandão. Sem ser cirurgia, a gente não consegue diminuir. A gente não consegue diminuir o tamanho do nariz. O nariz é muito grande e a gente vai conseguir diminuir. Não consegue. Então, ainda bem que eu ainda tenho alguma função nessa vida, né? Porque tá difícil. Na verdade, esse podcast de hoje eu tô já pensando em aposentadoria. Sinônimo eu vou me aposentar em breve. Não, pelo menos nada disso. Daqui pra cima. Nada disso. É as pessoas entenderem que... Eu lembrei de uma coisa que você não vai resolver. Quero ver. Pessoal, você ouviu isso aqui agora? Rapaz, velho. Desafiou. Essa eu duvido, velho.
Quero ver. Não, essa não, é sério. Você não vai, não tem como. Ué, E você vai dizer, não, isso realmente. Orelha e abano. É do pescoço pra cima. Você tem um ângulo da cartilagem aberto em relação ao osso. Você tem excesso de cartilagem. Vá, venha. não vou. Só operando. Viu? Não vou. Bora, Bahia! Não vou, não tem preenchimento na orelha, não tem procedimentos estéticos, Mas- mas tem preenchimento na orelha. Sabia que ia ter Ah, tá vendo? mais. Sabia que ia ter Não mais. pra corrigir a orelha e abano, mas eu tenho feito demais no meu consultório, Ah, já que sei. é a correção, que é na verdade o rejuvenescimento e embelezamento do lóbulo da orelha. Gente, O isso lóbulo faz uma diferença absurda. absurda. Rejuvenesce milênios. O lóbulo da orelha é essa partezinha. Onde tá o brinco. Isso. Então tem gente que no processo de envelhecimento vai murchando, vai ficando mole, o brinco fica igual a sua boquinha assim triste, que você falou assim, deu um foco, o brinquinho vai ficando assim, ó, murcho, vai ficando molinho, vai ficando enrugadinho. E isso é simplesmente Rapaz, corrigido com preenchimento. Meu lóbulo você não vai mexer nem tão cedo. que Não, é muito bem jovem. gordinho, é bem jovem. Bem gordinho, é jovem só. negócio Mas de a gordinho. gente. Não, Tira essa tá palavra. vendo a gordurinha? Gente, não, gordurinha é bom, é positivo, no lugar certo. No lugar certo. Então, isso é super feito, repercute demais, porque principalmente a mulher. Pro homem não, porque não usa brinco, né? E o envelhecimento do lóbulo Gente, é menor. usa brinco, sim. Quantos homens tem? É difícil, é bem difícil. Não tá Usa, gostando, não. mas é bem difícil. Homem usa tô brinco até falando- no mamilo. Mulher nariz, também, pra não eu falar em tenho. outros lugares, né, Bruno? Que a gente conversou ontem sobre isso. Eu tenho paciente que tem piercings, né? Diversos, mas assim, a maior. Deixa eu corrigir então. A maior parte das pessoas que utilizam a beleza da orelha através dos acessórios são as mulheres. E é uma queixa extremamente frequente de orelha rasgada, no brinquinho não ficar tão bonito, e a gente pode corrigir com. Mas o assim, medicador. vamos ser bem honesto, bem franco. Tipo, a face, né? Você fazer uma cirurgia de face é uma cirurgia minuciosa. É uma cirurgia demorada, é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia tecnicamente difícil, né? Não é para qualquer cirurgião fazer cirurgia de face. É uma cirurgia que tem risco maior do que as outras, né? Risco de lesão do nervo facial, risco de alteração da mímica facial. Então, poxa, que bom que essa cirurgia tem sido, tem conseguido ser adiada, né? Porém, a orelha em abano é uma cirurgia que é um absurdo da mudança de vida do ser humano, né? Poucas cirurgias impactam tanto a qualidade de vida e autoestima da pessoa do que a cirurgia de orelha em abano. Eu posso dizer isso categoricamente. São meus pacientes talvez mais felizes, mais gratos, são os pacientes que fizeram a cirurgia de 40 minutos, 50 minutos, que é a cirurgia da autoplastia. Então é uma cirurgia, tem risco? Tem. Você pode fazer uma condrite, perder a orelha? Pode. Eu nunca vi. Graças a Deus eu nunca tive e nem eu nunca vi. Ou seja, são complicações raríssimas. Então é uma cirurgia de baixo risco, simplicidade e resultado efetivo. Então essa, menos mal. E Que a gente não tem essa- definitivo. Definitiva. Definitivo, porque nem toda cirurgia plástica é definitiva, porque a gente continua envelhecendo. Então, É. fiz uma cirurgia Verdade. na mama, é definitivo. Eu fiz uma cirurgia na mama, a mama tá cá em cima, mas a gente continua envelhecendo, ela pode cair de novo. Eu fiz uma lipoaspiração, você pode engordar. Mas a orelha não, a orelha é definitiva. E repercute demais, porque eu não conheço ninguém que tenha uma orelha em abano que seja feliz com a orelha em abano. Verdade. E é uma cirurgia definitiva. Então, né, se te incomoda, voltando sempre a respeitar, né, se te incomoda, sim, busque melhoria. Como a impressão que fica do bate-bola é a última, eu acho que a gente poderia encerrar por aqui, porque no final ficou provado que a cirurgia plástica é soberana e que a cirurgia plástica ainda é cirurgião, diz que é grande. Ai, meu Deus. Não, eu acho que o que a gente pode finalizar, porque a gente não falou da face em si, a gente falou das regiões localizadas, mas para a gente finalizar, todos os procedimentos que a gente faz, por que a face envelhece? Por que a paciente precisa de uma cirurgia de face? É muito além, gente, da flacidez da pele, tá? A pele não é a pele quem sustenta as estruturas dentro da pele, da face.
Não é ela que é como se fosse um sustento elástico e quando ela fica flácida tudo cai. Não. Ela auxilia nesse processo, mas são os ligamentos, as estruturas internas são conectadas internamente entre elas. Ligamentos, tudo isso lá no osso. E é isso que envelhece. Então, envelhece a musculatura da face, os mais. Envelhece todo os bloquinhos de gordura. A gente tem bolsinhas de gorduras que se conectam e formam a nossa face. E elas envelhecem, muitas vezes, em velocidades diferentes. E isso vai, com o tempo, né, dando um aspecto envelhecido da face. Então, a cirurgia de face vai muito além, importantíssimo falar sobre isso. É muito além de tratar pele, flacidez excessiva. O cirurgião, como o Lucas falou, é uma cirurgia extremamente minuciosa, onde ele vai reposicionar tudo que caiu, tudo que saiu do lugar, né? Tudo internamente. E no final, ele tira a pele. É isso, é muito além, né? Mas os procedimentos fazem isso. Os procedimentos estéticos podem retardar esse envelhecer profundamente dessas estruturas. Os tratamentos estéticos podem amenizar o que já envelheceu, todos os procedimentos. E pode, por isso que a gente pode muitas vezes postergar. Não significa que o paciente não vai envelhecer, mas muitas vezes com um aspecto tão bem cuidado, tão bom, que ok, uma flacidezinha, um gelzinho, um bigodinho chinês, ok, porque o aspecto geral da pele vai estar bom. E o mais importante, a gente falou em substituição, mas existem os pacientes que operaram. E volto a falar, aquela pele que fica precisa de cuidado. Eu tenho alguns pacientes que fizeram cirurgia plástica e que estão cuidando da qualidade daquela pele. Aquela pele que está ali, que ficou, aquela pele, aquela gordura, o que ficou. A gente pode chamar de, entre aspas, uma manutenção, né? Você faz a cirurgia e você vai continuar. Eu não digo nem manutenção, eu digo em complemento. Porque manutenção é assim, operei, tô ótima, vou manter. Não. Muitas vezes... Enriquecer o resultado. Exatamente. A gente vai tornar mais rico, porque às vezes você suspende, você estica, mas fica algumas depressões que a cirurgia plástica não consegue corrigir. Fica aquele desenho que hoje é muito desejado das definições da face. Você suspende, você traciona, mas você não consegue preencher aquele osso que está murcho. Muitas vezes a gente depois precisa fazer um preenchimento para deixar aquele contorno bem definido. Aquela pele que ficou, quando o paciente sorri, ela contrai de alguma forma, então pode fazer uns vincos, mesmo sem sobra. Então aquela pele precisa estar hidratada, aquela pele precisa estar bioestimulada, aquela pele precisa de cuidado. Então é muito mais para complementar. A gente falou muito em substituição, mas existe também o complemento. Agora, para finalizar, eu queria terminar com fio. Fio é um assunto extremamente polêmico na minha área. Os fios de tração, não os de bioestimulação pura. Porque muito paciente fala, fio não presta. Ou o paciente que não escutou isso ainda, vem dizendo, o fio vai ser a solução dos meus problemas. Fio não substitui cirurgia plástica. Se o paciente tem indicação de operar, o fio não substitui. Nunca eu vou entregar um resultado com 300 fios na face, se aquela face tem indicação de cirurgia. Esse é o primeiro ponto. Aí vem o outro ponto. Fio não presta. Muitas vezes, ou ele não foi bem feito, isso é possível, ou não teve uma quantidade ideal, ou simplesmente não existiu um esclarecimento prévio do que é que o paciente pode esperar do fio. Mas o fio eu faço muito e eu amo o resultado do fio. E antigamente os fios eram inertes, ou seja, não interagia com a pele. Não tinha benefício a colocação do fio. Passava fio de nylon, fio de ouro, tinha um monte. Fio russo. Fio russo. Era um fio sintético que tracionava, esticava, posicionava. Se fosse caindo, cedendo, ok, não tinha nada. E o fio ficava lá. Hoje os fios são de substâncias absorvíveis. E durante o processo de absorção, também estimulam colágeno, são bioativos. Então, eu falo muito para o paciente, além do efeito de tração, de suspensão, existe o efeito de cuidado daquela pele na região que o fio passou.
Então, sim, se seu médico... Agora, só esclareça se realmente você tem indicação de fio, é plástica, o que é que o fio pode te beneficiar, quanto tempo você tem que fazer fio de novo. Mas o fio é maravilhoso, só que não substitui cirurgia plástica. Queria terminar assim, né, explicando isso para saber que, assim, tem espaço para todo mundo, tem benefício para todo mundo. A gente falou em substituição, mas, na verdade, existe uma conexão, né, um complemento. Posso concluir também? Pode, claro. Então, assim, você sabe que eu peço permissão às coisas, para você que você... Eu sou muito bem resolvido com isso, do ponto de vista profissional. Isso eu acho que nem todo mundo sabe. Eu acho importante falar isso, assim, em público, né? Tem muito colega que faz muitos procedimentos, né? Tipo, eu tenho colegas que são excelentes cirurgiões plásticos e que fazem muitos procedimentos não cirúrgicos. E o fato de você trabalhar comigo, a gente ser uma dupla, a gente ser uma equipe, um time, isso me deixa muito tranquilo. Então, eu não lamento, e não, de verdade, não lamento, pelo fato de eu vim operando menos, né, face, nariz, pelo contrário, porque a nossa missão, enquanto clínica, é cuidar do paciente, é resolver o problema, a dor estética do paciente. Se a gente vai fazer isso com cirurgia ou com procedimento não cirúrgico, a mim não me importa. A gente é um time, né? E o time oferece o melhor resultado pro paciente. Não tem que ser a cirurgia, não tem que ser o procedimento, tem que ser o conjunto. Então, para vocês, pacientes, se a sua queixa é de terço superior, hoje, provavelmente, a primeira pessoa a ser consultada lá na clínica é Emily, mais do que eu. Se é face, se é rosto. Se ela achar que tem indicação de cirurgia, ela me encaminha, né? Em vez de fazer o caminho contrário, talvez a primeira pessoa a ser vista seja ela, porque realmente a gente oferece muito mais itens e muito mais opções dos tratamentos não cirúrgicos. E a gente não se preocupa com quem que vai cuidar, né? Quem vai cuidar é a clínica, quem vai cuidar é a Estetique. Então, não sou eu, não é você, é a Estetique. E a gente vai oferecer sempre o melhor. E muitas vezes o melhor para rosto não é ainda, ou talvez nunca seja, operar. Então, você não precisa de marcar para o cirurgião se você tem a opção de várias coisas que vão lhe deixar tão bonita, tão bonito quanto, ou até mais, né? O que vão adiar um procedimento cirúrgico mais invasivo durante muitos anos, se você fizer primeiro uma avaliação com o departamento doutora Emily. Muito bem. É isso aí. E assim, cuida do que incomoda, né? Se incomoda, se isso compromete a sua felicidade individual, pessoal, se é algo que te aflige, às vezes a gente na hora de se maquiar, na hora de se cuidar, ali no nosso íntimo, poxa, isso me incomoda tanto. Muitas vezes a gente não vai sanar completamente, a gente não vai zerar aquele problema, mas a gente vai aliviar, a gente vai trazer um contexto mais harmônico para a aparência, e a gente trabalha com um fundamento da naturalidade sempre, né? Então, tem muitos pacientes ainda que, isso me incomoda, mas não vou fazer nada, porque meu rosto vai ser transformado, então eu prefiro ficar com essa ruguinha, eu prefiro ficar com essa flacidez. Não precisa ser dessa forma. Né? Não precisa ser num contexto de transformações de jeito nenhum. A gente cuida de você, da sua individualidade. Por isso que quando eu falei do queixo, é um queixo que combina com você. É uma boca que combina no seu contexto. Então, isso é muito importante. Sim, porque é possível. Né? Então, converse com a gente ou com o profissional da sua confiança. Faça essa conexão com ele. Entenda o que é possível, o que não é possível. E busque, sim, tratar aquilo que lhe incomoda. Muito bem, muito obrigado para quem assistiu até o final do vídeo. Se você acha que tem alguém que vai se beneficiar de ter acesso a esse conteúdo, compartilhe, curta, divulgue, porque é isso que faz a informação espalhar. E deixe o seu joinha. Sabia que ela ia terminar isso.